Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para você, aula do 8º ano. Sim, você do 8º ano, aula 30, tá? Mas antes de começar a nossa videoaula, tem que apresentar a nossa equipe, né? Nós estamos com o Robson, ô bonitão, ele está aí para você fazendo a transcrição, tá bom? Além do Robson, é claro, né? Nosso parceiraço tá aí, Manuel. Você não está vendo o Manuel, mas ele é nosso parceiro, tá na equipe, tá? Manuel tá fora não, tá no nosso coração. Manuel, vamos mostrar para eles aí a nossa videoaula de hoje. Probabilidade estatística. Já vou começar falando para vocês. Não esquece de estar plugado no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. E de resolver o desafio lá no final da nossa videoaula, tá bom? Vou começar aí com um resumão sobre a palavra, o termo estatística, né? Muito bem referenciado. Bom, pelos os documentos que nós temos, a palavra estatística, visto da língua grega, é muito referenciado isso, né? Dos gregos, a matemática está bem presa a essa sociedade. Então, lá é exposto como estatizo, que significa verificar ou estabelecer. E aí essa palavra não tem uma fonte única, tá bom? Já quando a gente vai lá para o latim, fazendo a leitura dos dicionários, nós vamos encontrar a palavra estatística presa à situação de status, ou seja, estado ou situação, tá? Então esses 4 termos que são oriundos da mesma palavra estatística, eles não têm fonte única. Eu posso utilizar outros termos também similares, mas é bom que você já sabe, tá bom? Como que faz estatística, professor? Já falei um monte de vezes. Inclusive, eu e Robson já falamos muitas vezes sobre isso. Estatística é feita da seguinte forma. Ela é subdividida entre as etapas para que eu tenha uma população, tiro uma amostra dessa população, tá? Se eu tiver a oportunidade de investigar toda a população, será um censo, ok? IBGE bem representado aí. E existem 3 sequências para a gente poder subdividir a estatística. Primeiro, eu construo um questionário, eu posso fazer isso por uma entrevista semi-estruturada, estruturada, enfim. Eu vou criar um documento de coleta de dados, né? E ao fazer isso, eu estou fazendo a amostragem, é a primeira etapa, por isso ela está aí juntinho da população. E nessa amostragem, eu vou coletar esses dados. Depois que eu coletar esses dados, que eu vou organizá-los e distribuí-los em uma tabela, aí eu estou fazendo a estatística no sentido mais restrito, que é a estatística descritiva, a segunda etapa. E por fim, depois que distribuir na tabela, eu vou montar a partir da tabela o gráfico. Aí eu estou fazendo a inferência também a partir desse momento, tá? Mas ela é aí subdividida na seguinte forma: população, amostra, estatística descritiva e inferencial. Na inferencial eu tenho medida de centralidade e medida de dispersão. Dentro da medida de centralidade eu vou te mostrar cada um dos termos agora. Segue com a gente, tá bom? Na medida de centralidade você vai ter amplitude, somatório. Se seu livro didático não tiver somatório, não se preocupa, tá bom? Você vai aprender logo sobre somatório. Muito fácil. O símbolo é estranho, mas é muito fácil, tá? Média aritmética e ponderada, e pode ocorrer média geométrica também falada sobre isso, tá bom? Moda mediana. Na mediana ela pode ser par ou ímpar. E a mediana ela pode ser subdividida. Lembre-se que mediana é ponto médio. Mediana já é dividir os meus dados ao meio, tá bom? Só que para melhor analisar, se os dados são muito longos, quantidade imensa, eu posso dividir em 4 partes iguais, 10 partes iguais ou 100 partes iguais. Se eu dividir em 4 partes iguais, eu vou ter o quartil. Se eu dividir em 10 partes iguais, eu tenho um decil. Se eu dividir em 100 partes iguais, eu tenho um centil, tá bom? Isso está lá na maioria dos livros didáticos. Se não tiver pesquisa, que tu acha muito facilmente isso na nossa internet, tá bom? Na nossa nuvem. Medida de dispersão. Também posso usar o somatório. Também posso usar claramente a amplitude, mas o que mais chama atenção e que muitos livros didáticos aí do 8º ano deixaram de fora, desvio médio, variância e desvio padrão. Professor, para que servem essas coisas?
para eu ter uma leitura, para você ter uma leitura, você que está investigando alguma coisa, ter uma leitura sobre os seus dados mais a fundo. Por exemplo, a medida de dispersão, quanto saiu da média, quanto fugiu da média. Isso é muito importante. Nesse momento de pandemia, nós temos vários gráficos que têm essa particularidade, então fica ligado aí, tá bom? Bom, a estatística se preocupa com coleta, a organização e sistematização e apresentação dos dados, como eu já te falei, tá? Segundo, a medição da variação dos dados e o levantamento desses dados. Terceiro, a estimativa dos parâmetros da população e determinação da precisão dessa estimativa, tá? Por fim, nós vamos ter a aplicação dos testes de hipótese em relação aos parâmetros e análise da relação entre duas ou mais variáveis, que a gente também vai falar nas próximas videoaulas. Mas hoje nós vamos dar a ideia da coleta, organização, sistematização e apresentação dos dados, tá? Segue comigo, ó. Em resumo, nós vamos ter, na estatística, a subdivisão dela, né? A amostragem. Na amostragem eu tenho coleta de dados. Lembre-se que para fazer a coleta eu tenho que fazer um questionário, eu posso fazer uma entrevista, ela pode ser gravada, ela pode ser mandada via e-mail, enfim, várias ferramentas que você pode criar para coletar a informação. Também não esquece que a pergunta para a informação tem que ser muito precisa, tá? Não vai perguntar um monte de coisa diferentes, porque você vai obter resultados estranhos, ok? Então pode ser um questionário, uma entrevista dentro da própria população, tá? Na inferência, lá na estatística descritiva, primeiro, nesse amarelinho que você está vendo aí, eu faço a organização dos dados obtidos na tabela. Então monto uma tabela. Eu posso expor a tabela? Pode. Expõe ela de forma a não identificar ninguém que foi pesquisado, tá bom? Mas pode, mas o ideal é que a gente faça dela um gráfico, tá bom? E aí ela vai ser chamada de tabela descritiva. E na inferência são as análises dos gráficos, né, a análise dos dados a partir da exposição do gráfico. No gráfico eu posso colocar números? Sim, mas o ideal é porcentagem. Não esquece desse detalhe, tá bom? E se a amostra é do tamanho da população, por exemplo, o professor está na sala de aula, aí ele quer fazer uma pesquisa com todos os seus alunos. Dá tempo, né? Quantidade pequena, 42, máximo 50 alunos. Então essa pesquisa vai ser curta, vai ser fácil e vai ser rápida. Então, na verdade, a população também foi a amostra. E isso acontece de uma forma geral, que a gente chama do censo. Quando é o censo? IBGE, ele vai na tua casa e aí demora pra caramba, é gasto. Então, a cada 10 anos ocorre o censo, um olhar geral, tá? Quando a amostra é do tamanho da população. Tranquilo? Então, vamos comigo. Existem dois parâmetros essenciais para determinar o tamanho da amostra. A margem de erro, que vocês vão ouvir isso direto, constantemente na imprensa aí falando sobre a margem de erro, tá bom? E o nível de confiança, que é importante também, tá? Por isso que o gráfico tem que ter as fontes. Lembre-se que quanto maior a margem de erro de uma pesquisa, maior é a confiabilidade, né? Menor é a confiabilidade do que os resultados identificados. Então, se eu tenho uma margem de erro muito grande, não é muito confiável nesse gráfico, não. Isso é que é importante, tá? Então, mais uma vez lembrando, dentro da amostra eu posso ter a possibilidade dela ser probabilística, ou seja, chances iguais, e ela ser não probabilística. Como é que isso ocorre? Ocorre mais claramente na subdivisão que nós vamos ter. Na probabilística, que é o nosso foco da videoaula de hoje, eu vou trabalhar a aleatória simples, a sistemática, a conglomerada e a estratificada. Vou explicar cada uma delas para vocês, tá? Essas são categorias da amostra quando ela tem chances iguais. Quando é que isso ocorre? Presta bem atenção. Quando eu jogo na loteria, a minha chance com outra pessoa que jogou são iguais. As chances são as mesmas. Cada um jogou seus números, tá? Então, se jogou apenas a mesma quantidade de números, as chances são iguais. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de Covid-19, né? Essa relação da pandemia, se uma pessoa tem
comorbidade, ela tem o diabetes, sobrepeso, ela está com doenças pré-existentes, aí ela não tem chance igual. Eu não posso comparar essa pessoa com um adulto da mesma idade, com um jovem da mesma idade, com chances iguais. Então ela vai para não probabilística, tá? Que são chances diferentes. Tranquilo? Nossa videoaula de hoje com chances iguais. Então nós vamos focar numa amostra probabilística. Fechou? Vou te explicar cada um dos dados agora. A amostragem é considerada probabilística quando a amostra é obtida de forma aleatória. Eu vou investigar num shopping perfil de pessoas, então se eu for toda segunda-feira, eu não estou sendo aleatório, tá? Eu vou numa segunda, numa terça, numa quarta, em horários distintos, aí eu estou sendo aleatório, tá bom? Não vai no mesmo dia, no mesmo horário que você vai possivelmente obter erros amostrais, tá bom? E nesse cenário eu vou explicar cada um desses tipos, dessas características da amostra, tá bom? Vem comigo, ó. A aleatória simples é um sorteio. Eu vou pegar um grupo de pessoas num bairro que eu moro para investigar. Então eu vou lá, faço uma reunião com aquelas pessoas num local lá aberto, vou pegar uma ata. Essa ata, cada pessoa vai estar escrevendo o seu nome legível numa ata numericamente. Eu vou sortear um número e aí essa pessoa vai aparecer. Então, foi aleatório, foi um sorteio. Isso é um tipo de amostra, tá? É escolhido ao acaso pelo sorteio, tá bom? Sistemática é sorteios entre grupos. Por exemplo, o bairro é muito grande. Não dá para fazer isso de uma forma que é rápida e que custe pouco. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir o bairro em ruas, em núcleos, e eu vou, ao invés de sortear todas as pessoas, eu vou sortear casas, famílias. Aí agora eu vou fazer um sorteio entre grupos. Eu vou sortear uma pessoa daquela família, tá? Porque eu não tenho condição de sortear todos que estão presentes. Então agora eu faço um grupo ainda menor, porque o quantitativo é muito grande, tá? O conglomerado, a pesquisa eleitoral. Vocês estão acostumados demais a ver, gente. Prestem atenção, porque muitos dos gráficos apresentados na mídia têm erros gravíssimos, tá? Tendenciosos. Mas como é a pesquisa eleitoral, o conglomerado, eu vou nos estados que mais representam quantitativamente aquela pesquisa eleitoral. Então, por exemplo, se for aqui no estado de Pernambuco, eu vou nos centros onde tem maiores quantitativos de pessoas. Então, eu vou escolher municípios de representações, municípios grandes, e depois eu vou pegar municípios pequenos também para formar esse conglomerado. Então, eu vou pegar Jabotão, município imenso, né? Eu vou pegar Recife, município imenso. Então, esses são grandes representantes. Depois eu vou pegar outros menores para poder fazer a pesquisa de intenção de voto num candidato que seja para o estado. Na prefeitura faz-se a mesma coisa, tá? Naquela região que tem muita gente, você faz o conglomerado. Tranquilo? Tá entendendo que, mais uma vez, a gente começa a dividir para depois ir lá e sortear? Bom, e a estratificada é a mais certinha de todas. Além de separar por grupos, eu separo por categorias. Eu vou buscar dentro daquelas pessoas idade, sexo, trabalho, se trabalha, se não trabalha, qual a renda familiar, qual o nível educacional. Tem ensino médio completo? Não tem? Tem nível superior? Percebe? Então, a estratificada ela é mais detalhada. Por quê? Porque eu escolho o grupo que eu vou atuar, tá? Eu quero só jovens entre 14 e 16 anos que tenham o ensino fundamental completo. Olha como ela é o extrato, é uma retirada de uma parcela daquela população, tá bom? Então agora você entendeu aleatória simples, aleatória sistemática, aleatória conglomerada e estratificada. Nós vamos mostrar um monte de exemplos para vocês, tá bom? Vem comigo, ó. No resumão agora,
você vai entender vantagens e desvantagens de uso dessa amostra probabilística. Não esquece, próxima videoaula nós vamos falar da não probabilística, tá bom? Hoje só probabilística, fechou? Então preste atenção. A vantagem, seleção aleatória, sempre. Eu não vou escolher ninguém que não seja ao acaso. Então eu não tenho tendência a provocar algo, sabe? Vai vir naturalmente. Elimina o erro sistemático do viés da seleção. Eu não vou buscar um parente meu, não vou buscar ninguém próximo, tá bom? Representa bem a característica da população de interesse. Por quê? Porque eu estou pesquisando naquela área e eu estou subdividindo aquela área para melhor coletar informações. Permite generalizações à amostra. Então eu posso dizer que aquela pequena parcela que foi sorteada representa aquela população que está ali envolvida. Fica mais fácil. Tem erro amostral? Tem sim, tá bom? Mas é muito menor. Desvantagens. É necessário conhecer e definir bem a população de interesse. Então eu preciso conhecer bem meu bairro. Eu preciso conhecer bem a população que eu estou investigando. É de difícil acesso. Por quê? Se meu bairro tiver uma comunidade onde as casas são morros, escadarias, olha o trabalho que eu vou ter de ir buscando cada uma dessas para depois reunir esse pessoal em um local único. Dá um trabalho, tá bom? E tem um alto custo, sim. Porque o deslocamento, material, enfim, toda pesquisa tem custo. Seja ela alto ou baixo, tem custo. Quando eu faço com baixo custo, o meu nível de erro aumenta. Isso não é bom, tá bom? Se liga aí. Agora eu peguei uma questão do Enem para a gente resolver e vocês começarem a entender comigo. Questão do Enem, porque você já está se preparando para o Enem. Não esquece, tem Enem, SAEP, SAEB, SSA, tem um monte de questões aí para resolver, para você se preparar para esses concursos que virão por aí, tá bom? Olha, a tabela mostra alguns dos dados aleatórios da emissão de dióxido de carbono de uma fábrica, em função do número de toneladas produzidas, tá bom? Então tem aí, ó, tabelinha para você. Produção está de um lado, em toneladas, emissão de dióxido de carbono está do outro. Então, do teu lado esquerdo tem a produção, do lado direito está aí a emissão de dióxido de carbono. Os dados na tabela indicam que a taxa média de variação entre a emissão de dióxido de carbono e a produção em toneladas, olha que ele está botando o oposto agora, tá? Preste atenção, ele quer, se liga aí, tá? Ele quer a variação, a média da variação. Primeiro, a gente vai fazer algo que é muito legal nesse caso aí, que é amplitude, tá? Segue comigo, ó. Os dados da tabela, que é a taxa média de variação entre os dados, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o menor dado e o maior dado, vou fazer a amplitude. Professor, por que faz a amplitude? São muitos dados. Então, a taxa média trabalha a partir da amplitude, tá? Então, eu vou trabalhar, eu posso utilizar facilmente. Eu vou pegar 2 menos 1,1 e eu vou ter a amplitude aí da produção em toneladas. Depois eu vou fazer isso, é claro, com emissão do dióxido de carbono, tá bom? Então, a amplitude da produção vai ser 2 menos 1,1 e a amplitude média aí deu 0,9. Tá tranquilo até aí? Então, agora a gente vai fazer a amplitude com a outra variável, que é a emissão de carbono. Vou pegar 4 menos 2,14, tá? Bom, na amplitude de 4 menos 2,14, eu vou ter exatamente 1,86. Então, eu tenho agora a amplitude, que é 0,9, e eu tenho amplitude de 1,86, a partir dos dados obtidos aí. Bom, ele quer a taxa média, então eu preciso, a partir da emissão dos carbonos, de carbono de dióxido, para produção de toneladas. Não esquece, é o contrário agora, tá? Então eu vou dividir 1,86 por 0,9. Se ele pedisse produção em relação à emissão, seria o contrário. Então a gente tem que respeitar a ordem. O que é a taxa? A taxa é a divisão de 1
pelo outro. Então, 1,86 dividido por 0,9 deu aproximadamente 2,07. Essa é a resposta da questão. A taxa deu aproximadamente 2,07. Deu para entender? Tá claro para você? Tá tranquilo? Então vamos partir para outro, que eu tenho outra questão do Enem. Dá tempo, viu? Vamos lá. Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que toma como base os gastos das famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos mensais compreendidos entre 40 salários mínimos. Tá começando a entender que a variável aí foi estratificada? Tá claro para você? Beleza. O gráfico a seguir mostra a variação do IPCA de 4 capitais brasileiras. Olha aí, representado. Tá preto e branco, mas está bem representado. Tá disponível isso aí no IBGE. Esse foi o acesso que eu obtive, tá bom? Bem referenciado aí, com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 2008. Preste atenção, hein? Qual item foi determinante, ou seja, dentro da tua cesta aí da variação de IPCA, dentre esses índices, qual deles fizeram o preço disparar? Eu vou olhar, o gráfico é de coluna, eu vou olhar, claro, a maior coluna é o elemento, tá? Quem foi que fez o preço subir? Preste atenção. Foi o índice geral? Não, né? Foi alimentação e bebida? É claro que foi. É a maior coluna. Foi habitação? Não, nem tanto. Artigos de residência? Também não. Vestuário e transporte? Não. Poderia estar próximo aí do vestuário, ó. Tá vendo? Não tem muito. Mas o maior dele foi a alimentação e bebida. Então se liga aí, que é claro que aparece alimentação e bebida como representação, quem puxou os preços. E na maioria das vezes é isso mesmo que acontece, tá? Nós temos uma séria dificuldade, na maioria das vezes isso é uma realidade. Traz para mim aqui, Manuel, por favor, um bate-papo sério contigo, ó. Vocês precisam entender muito claramente disso, tá? Na realidade agora, a população em flor de pessoas, qualidade de vida, as pessoas estão tendo mais tempo de vida. O que é que acontece? Nós não temos ainda essa capacidade de alimentar para toda a população. Infelizmente, essa é a realidade. Então vai ter uma parcela que vai comer fast food, produtos industrializados que não são alimentos. Alimento é aquilo que a terra dá. Produto alimentício é aquilo que é fabricado, tá? Então se liga aí, quando essa questão trata de elementos que puxam a cesta básica, a inflação, sempre vai estar ligado à alimentação. Por quê? A população está crescendo e a quantidade de alimentos não está sendo proporcional à população. Então, pouco alimento, né, maior custo. Percebeu? Tá bem claro isso, então se liga, tá bom? Vamos lá, de volta aí, Manuel. Obrigado pela apresentação. Vamos lá, ó, apresentação e alimentação e bebidas, tá bom? Alimentos e bebidas, tá bem claro. Questão do Enem aí para você, vou deixar. Não dá tempo não, né, Manuel? Dá tempo da gente ver isso não. Então, vou deixar aí para vocês resolverem essa questão. E tem um desafio aí para você também resolver mandar no Instagram, Robertão da Transmissão. Deixa eu ver se dá tempo, dá? É uma média, dá tempo, vamos lá. Entrevista com 100 pessoas, vamos lá. Questão: o Ibope entrevistou 100 pessoas que assistiram à estreia do show de forró, sendo os entrevistados atribuíram uma nota de 0 a 10 para o dia da estreia do evento. A média das notas entrevistadas foi 9,3 e 64 pessoas deram nota 10. Tá bom? 64 apenas, tá bom? Dessa forma, a melhor aproximação da média de mais dessa nota, diferente da nota 10, no dia foi, vamos lá. Média aritmética é essa fórmula aí que você está vendo, entrevistado 100 pessoas, dessas 100, 64 deram 10. Então já sei que tem 640 aí pontos voando, tá? Média 9,3. Então vamos lá, 64 pessoas deram nota 10, 640, tá bem claro. Das 100 menos 64, 30 deram notas diferentes de 10. E aí a média foi para 9,3. Vamos comigo então? Quantidade total, sempre que a gente divide pela quantidade, e esse é o somatório das pessoas que deram suas notas. Então,
Eu tenho um x até 100 dividido por 100, simples, né? Mas a média é 9,3. Dentro desses 100 aí, dessas 100 pessoas, 64 deram a nota. Então vê comigo, ó. De x1 até x36, que é a diferença de 100 menos, né? 64, deram uma nota diferente de 10. 640 foram as pessoas que deram a nota 10, tá? Então, essa é a nota 10. Eu vou mandar o 100 para lá multiplicando, porque ele está dividindo, não esquece disso. 9,3 vezes 100 vai dar 930. Eu vou descobrir agora os 36, quais foram as notas que eles deram. Tá vendo 640 aí? Ele vai para o outro lado. Então vai ficar 930 menos 640, que vai dar quanto? Quanto? 290. Agora, eu tenho o somatório das 36 pessoas deram 290. E é claro, foram 36. Então, vou pegar 290 e dividir por 36. Simples assim. Dividindo 290 por 36 dá aproximadamente 8,05. Tá aí a resposta. Simples, rápido, tranquilo, fácil, tá bom? Fechou? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.